Fala pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Eu sou Henrique César e você está no História das Copas. E nesse vídeo você saberá como foi a Copa de 2002. Dito isso, deixe já o seu like no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal para não perder as novidades por aqui. Copa das Zebras, 2 países sedes, Brasil pentacampeão, polêmicas de arbitragem. Saiba isso e muito mais a partir de agora. Depois que João Avelange assumiu a presidência da FIFA, a entidade começou a pensar em levar a Copa para outros continentes além da América e da Europa. O mundo globalizado praticamente exigia isso. Japão e Coreia do Sul surgiram como candidatos. A FIFA enxergou a possibilidade e ofereceu a Copa para ser dividida entre os dois países. A Confederação Asiática intermediou e convenceu as duas nações a aceitarem dividirem a Copa. Em 31 de maio de 96, os dois países foram oficializados como sede da Copa de 2002. A Copa forçou mudanças de hábitos, como a mudança dos horários para ver os jogos. A maioria aconteceria na madrugada, tanto na Europa quanto na América. Japão e Coreia do Sul são dois países pequenos com ótima infraestrutura, tanto que os 20 estados disponibilizados tinham no máximo 6 anos de existência. Os estados dispunham de shoppings, restaurantes e museus, além de projetos arrojados para os estádios, como o do Sapporo Dome, onde o campo saía para tomar sol e depois voltava. Ao todo, 194 países se inscreveram para as eliminatórias. O classificatório teve a marca de acontecer a maior goleada da história em um jogo entre seleções. Austrália 31-0 sobre Samoa Americana. Mesmo com isso, a Austrália não foi à Copa. Jogou a repescagem contra o Uruguai e acabou caindo. Com 32 equipes, a fórmula foi a mesma da Copa de 98. A única diferença foi na disposição dos grupos. De um lado, grupo A, C, F e H, e do outro B, D, E e G. Com isso, as seleções dos lados opostos só se cruzariam na final. Argentina e França eram consideradas como as favoritas para vencer o Mundial. A Argentina fez uma campanha irretocável nas eliminatórias e a França manteve a base de 98 com alguns upgrades, como a presença de Henry e Trezeguet no ataque. Após a Copa de 98, ninguém cogitou que Zagallo continuasse no comando da seleção. Para o seu lugar, a CBF fez a escolha mais óbvia do momento, Vanderlei Luxemburgo, que só aceitou o convite se pudesse acumular 2 cargos, técnico do Corinthians e da seleção. O início de trabalho foi até promissor, já que ele venceu a Copa América em 99, mas viu seu prestígio ficar arranhado ao perder para o México a Copa das Confederações. O ano de 2000 foi muito turbulento, instabilidades nas eliminatórias e as Olimpíadas, que causou a queda de Lucha na seleção. Há eliminações para Camarões nas quartas de final, com 2 jogadores a mais pesou. Leão assumiu o comando. Após o fracasso nas Copas das Confederações em 2001, Leão caiu e foi a vez de Filipão assumir. O começo não foi dos melhores, derrota para Honduras e eliminação na Copa América. Nas eliminatórias, um cenário obscuro. O Brasil chegou à última rodada com chances de ficar de fora do Mundial. Mas a vitória por 3-0 sobre a Venezuela carimbou o passaporte brasileiro para a Ásia. A polêmica ficou pela não convocação de Romário. O Brasil partia para a Ásia desacreditado.
No grupo A, a França era a grande favorita do grupo, campeã europeia e mundial. Parecia ainda mais forte do que no título de 98, graças à dupla de ataque Henry e Trezeguet. Mas o time perdeu o meia Zidane, que se machucou 5 dias antes da Copa, e deu um fiasco na abertura do Mundial. Perdeu para a estreante seleção de Senegal, 1-0. Depois empatou sem gols com o Uruguai, num jogo em que Henry foi expulso no primeiro tempo. Zidane voltou na última rodada, mas não salvou o time de uma nova derrota, agora para a Dinamarca, 2-0. Os dinamarqueses, que haviam vencido o Uruguai, ficaram com o primeiro lugar na chave. Senegal se classificou em segundo, graças a um empate no sufoco contra os uruguaios. No grupo B, o goleiro paraguaio Chilavert, que prometia até fazer gol na Copa, foi um personagem de peso no grupo. Ausente na estreia, devido a uma suspensão, ele viu o reserva Tavarelli permitir um empate contra a África do Sul. Diante da Espanha, Chilavert, que estava com mais de 100 quilos, não conseguiu sair do chão para cortar uma bola alta e deixou o gol livre para Morientes marcar. Até ali, o jogo estava empatado em 1-1. O lance colocou os espanhóis na frente. Na partida final, o Paraguai precisava bater a Eslovênia por 2 gols de diferença, mas Chilavert levou um frango no fim do primeiro tempo. Para a sorte dele, o Paraguai virou para 3-1 e se classificou. A Espanha ficou com a primeira vaga ao vencer os 3 adversários. No grupo C, o Brasil esteve nervoso na estreia e perdeu muitas chances diante da Turquia, que contou com boas defesas do goleiro Rustu. O time de Luiz Felipe Scolari saiu atrás no primeiro tempo, empatou na etapa final, gol de Ronaldo, e venceu, graças a um erro do árbitro Yong Jo Kim. Ele marcou pênalti em uma falta que Luizão sofreu na meia-lua. Rivaldo cobrou o pênalti e marcou o gol da vitória. Os sustos acabaram nos jogos seguintes. Os brasileiros golearam China por 4-0 e Costa Rica por 5-2. Como os chineses perderam todas as partidas, a segunda vaga foi decidida entre Costa Rica e Turquia. Os turcos levaram o melhor, perderam de pouco para o Brasil e venceram os chineses com um saldo melhor. No grupo D, embora fosse país sede, a Coreia do Sul não era favorita a uma das vagas. Mas, na estreia, o time fez 2-0 na Polônia. Foi sua primeira vitória na história das Copas do Mundo. E embalou. Só não derrotou os Estados Unidos no jogo seguinte porque o goleiro Friedel pegou um pênalti cobrado por Lee Yu-yong. Os coreanos garantiram a vaga a bater Portugal por 1-0, fazendo a festa da torcida da casa, apelidada de Maré Vermelha. Os lusos, que tinham o melhor jogador do mundo em 2001, o meia Figo, decepcionaram. A defesa falhou demais contra os Estados Unidos e a derrota custou a classificação. Os americanos ficaram em segundo no grupo, apesar da derrota para a Polônia. No grupo E, o descrédito com a seleção da Alemanha era tanto que ninguém acreditou quando o time goleou a Arábia Saudita por 8-0. No jogo seguinte, o time quase venceu a Irlanda. O goleiro Kahn defendeu tudo, menos a última bola de Rob Keane, já nos descontos. Camarões, de quem se esperava bastante, tropeçou nos irlandeses, cedeu empate em 1-1. Venceu os árabes por apenas 1-0 e chegou à última rodada precisando vencer a Alemanha para avançar. Num jogo tenso, com 14 cartões amarelos e uma expulsão de cada lado, Ramelow e Sufo, a Alemanha triunfou por 2-0 sem badalação. A Irlanda ficou com a segunda vaga ao fazer 3-0 na Arábia. No grupo F, a Argentina ostentava 17 jogos de invencibilidade antes da Copa e era uma das grandes favoritas mesmo no grupo considerado o mais difícil do Mundial. A estratégia de jogo, baseada em jogadas pelas laterais e cruzamentos para a área, funcionou diante da Nigéria. Venceu por 1-0 com gol de Batistuta de cabeça, mas emperrou contra a Inglaterra e contra a Suécia, sempre bons no jogo aéreo. Na partida mais esperada da primeira fase, os argentinos perderam para os ingleses por 1-0 com gol de Beckham. E a bola aérea não surtiu efeito no empate 1-1 contra os suecos. Foram 57 cruzamentos e um gol irregular de Crespo, após pênalti inexistente cobrado por Ortega e defendido pelo goleiro Edman. Suécia e Inglaterra avançaram no grupo. No grupo G, vice-campeã europeia, a Itália confirmou o favoritismo diante do Equador, que estreava em Copas. Contra a Croácia, a Azurra teve 2 gols anulados. No primeiro deles, o árbitro inglês Graham Poll marcou o impedimento inexistente de Vieri.
No segundo, já no fim da partida, Materazzi chutou de seu campo a bola e entrou direto, mas o árbitro deu falta inexistente de Inzaghi no goleiro Pleitkosa. Antes disso, os croatas marcaram 2 gols e saíram vencedores por 2-1. Os italianos só se classificaram quando Del Piero empatou a 5 minutos do fim o duelo contra o México, e também porque a Croácia perdeu para os equatorianos. Os mexicanos, que haviam vencido Croácia e Equador, avançaram em primeiro lugar. No grupo H, no grupo sem nenhuma seleção com camisa pesada, havia o temor que o país sede, Japão, caísse na primeira fase. Mas o time surpreendeu ao empatar 2-2 com a Bélgica e bater a Rússia por 1-0. Estava virtualmente classificado quando recebeu e venceu a Tunísia na última partida. Com isso, deixou belgas e russos se matarem atrás da outra vaga. A Bélgica, que precisava vencer, abriu a vantagem no primeiro tempo. A Rússia, que dependia de um empate, lançou mão de um jovem, Stiev, e igualou. Mas os belgas reagiram e fizeram 2 gols em 4 minutos. No fim, Stiev diminuiu e Kerzarov perdeu um gol feito, desperdiçando assim a vaga dos russos. Os belgas se classificaram em segundo lugar. Nas oitavas de final, a única seleção que passou sem dificuldade foi a Inglaterra, que eliminou a Dinamarca por 3-0. O Brasil derrotou a Bélgica por 2-0, mas teve uma pequena ajuda. Quando o jogo estava 0-0, o árbitro anulou um gol belga numa situação controversa. Wilmots teria feito falta em Roque Júnior antes de cabecear para dentro, mas ninguém viu. Os Estados Unidos passaram pelo México, numa partida em que os mexicanos reclamaram um pênalti, no qual O'Brien dá um soco na bola dentro da área. Mas nada se comparou ao festival de erros de arbitragem que beneficiou a Coreia do Sul diante da Itália. Na prorrogação, Totti sofreu pênalti e foi expulso porque o árbitro achou que ele estava simulando. E Tomassi teve um gol incorretamente anulado. A Espanha avançou porque a Irlanda se mostrou incompetente nos pênaltis e errou 1 no tempo normal com Hart e 3 na disputa por tiros livres. Senegal, com gol de ouro, eliminou a Suécia. Alemanha e Turquia também se classificaram, eliminando respectivamente Paraguai e também a equipe do Japão. Nas quartas de final, Brasil e Inglaterra fizeram um jogo mais emocionante. Os ingleses saíram na frente, gol de Owen, mas os brasileiros viraram graças a Ronaldinho Gaúcho. Ele fez a jogada para Rivaldo empatar e marcou o segundo gol numa cobrança de falta que encobriu o goleiro Seaman. No fim, Ronaldinho acabou expulso, mas o time segurou a vitória. Alemanha e Turquia garantiram vaga graças a um golzinho no fim e às várias defesas de seus goleiros, Kahn e Rustu. A Coreia do Sul eliminou a Espanha nos pênaltis em outro jogo que a garfada comeu solta. O árbitro egípcio Gamal Gandour abusou dos erros em favor da Coreia do Sul. Ele anulou 2 gols legítimos da Espanha, de Baraja e Morientes, e parou um lance que Luiz Henrique cara a cara com o goleiro. Nos pênaltis, ignorou que o goleiro Lee Won-chae estava adiantado ao defender o pênalti de Joaquim. Nas semifinais, Ballack e Ronaldo, os jogadores mais decisivos de Brasil e Alemanha, cumpriram seus papéis. Mas Ballack levou o segundo cartão amarelo e estava suspenso da final. Brasil e Alemanha chegaram tão desacreditados que a presença dos dois fazia até sentido em uma Copa cheia de zebras, surpresas e erros de arbitragem. Por conta da campanha, o Brasil era favorito ao título. A Alemanha não contava com o seu principal jogador, Ballack. No primeiro tempo, o Brasil foi superior, mas não abriu o marcador. Na etapa final, Kahn, que havia sido eleito o melhor jogador da Copa, falhou depois de chute de Rivaldo, bateu roupa e Ronaldo não perdoou. Aos 34, o Brasil ampliou. Depois de boa jogada de Kleberson, Rivaldo fez o corta-luz e a bola caiu nos pés do fenômeno, que dominou e bateu sem chances para o goleiro alemão. O Brasil conquistava o penta
com a sua melhor campanha da história, 7 vitórias em 7 jogos. A seleção da Copa contou com o goleiro alemão Kahn, a defesa com Cafu brasileiro, Hong Myong-boo da Coreia do Sul, Rio Ferdinand da Inglaterra e Alpay da Turquia, o meio de campo com Fadiga de Senegal, Ballack da Alemanha e Rivaldo do Brasil. O ataque, Ronaldinho Gaúcho brasileiro, Ronaldo brasileiro e Sass da Turquia. Os números da Copa apontam o maior público de 69.029 pessoas para Brasil e Alemanha e o menor público 25.176 para Alemanha e Paraguai. No total foram marcados 161 gols para uma média de 2,51. O melhor ataque da Copa foi o Brasil com 18 gols. O goleiro menos vazado, Kahn, sofreu 3 gols em 7 jogos. A maior goleada, Alemanha 8, Arábia Saudita 0. O artilheiro da Copa foi ele, o fenômeno Ronaldo. Ronaldo Luiz Nazário de Lima marcou 8 gols em 7 jogos. Com 25 anos na época, jogava pela Inter de Milão. Ele foi um dos principais responsáveis pelo pentacampeonato. O craque da Copa foi o goleiro alemão Kahn, que acabou escolhido pela FIFA como o melhor jogador da Copa antes da final. Curioso que na final o goleiro acabou falhando e quem se deu bem foi Ronaldo, que foi considerado por muitos especialistas como o melhor jogador do torneio. A FIFA jamais admitiu algum arrependimento, mas nunca mais cravou um craque da Copa antes do jogo final. E tá aí, pessoal, foi isso que aconteceu na Copa de 2002. Descobriu muita coisa que não sabia, que não lembrava? Deixe aí nos comentários, indiquem pra gente se vocês estão gostando ou não. No mais, compartilhe, curta nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, porque isso fortalece a gente muito mais. No mais, forte abraço, fui!